uma honra e acompanhado de uma grande responsabilidade. Louvamos a Deus por esse belo trabalho que está acontecendo nas quartas-feiras e louvamos a Deus por terem lembrado de mim, da minha esposa, e confiado a oportunidade para estarmos aqui contribuindo com essa festa, com esse trabalho. Louvar a Deus pela vida do irmão Domingos, juntamente aí com os cantores de Asaf, esses homens de Deus que Deus tem levantado e tem usado, através das suas vidas. Deus tem trabalhado grandemente em nossa igreja, nesta cidade. Louvamos a Deus também pela vida do nosso co-pastor, irmão Jairo, que está aqui, nosso pastor Carlos Alberto, que não está, mas a nossa gratidão. E louvamos a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs que aqui estão nesta noite. Eu quero convidar os irmãos que trouxeram Bíblia para abrir comigo na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 11. Vamos fazer menção aqui do nosso texto base. E logo depois iremos entrar em um texto paralelo para parafrasear esse texto. O Senhor ministrou aos nossos corações uma palavra e nós queremos com muita humildade, mas também com muita fidelidade, transmitir ao coração da igreja. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Antes de ler aqui, também quero fazer menção ali da presença do meu irmão e amigo Tranit, colega de trabalho, que nos dá a honra de nos estar aqui prestigiando, que Deus abençoe grandiosamente. Romanos capítulo 11, versículo de número 33, quem encontrou, diga amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Eu queria também ler juntamente com os irmãos, 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 6 em diante, que diz: E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Epístola aos Romanos é um dos grandes tratados teológicos do Novo Testamento. Nós percebemos que é uma das mais longas, bem como uma das mais influentes epístolas em que o apóstolo Paulo vai descrever, revelar ao coração da igreja. Há quem diga que se as demais cartas ou epístolas não tivessem sido escritas e sobrasse apenas a Epístola aos Romanos, ela seria suficiente para que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade, bem como a salvação em Cristo. Nós percebemos que é uma carta que vai tratar sobre a justificação pela fé, a necessidade tanto dos judeus quanto dos gentios de se encontrarem com Cristo. Então nós percebemos a importância desta carta. É por isso que em Romanos 3:23 Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há exceção, todos estão debaixo da ira de Deus, todos estão distante do Senhor. Mas ele vai mostrar que pela fé, pela justificação, pelo ato sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, nós temos a redenção, a reconciliação. Só que o contexto do capítulo 11 vai nos remeter ao capítulo 10 e ao capítulo 9. São os capítulos que antecedem a essa passagem, porque Paulo, de forma direta, ele vai se dirigir
aos judeus e falar da grandeza da graça, da liberdade absoluta da graça. No capítulo 10 ele fala sobre a rejeição dos judeus referente à justiça de Deus para com eles, o povo escolhido, o povo separado, mas foi um povo que não estava atentando para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, para o sacrifício de Cristo, que é suficiente. E no capítulo 11 nós vamos perceber que Paulo vai falar que apesar dessa indiferença dos judeus, há um plano, há um futuro glorioso da parte de Deus para os judeus, bem como para a igreja do Senhor. Então nós percebemos, irmãos, que apesar da indiferença dos judeus, o Senhor, Ele prepara um futuro glorioso para este povo escolhido, de tal forma que nós sabemos que vai atingir a terra de forma universal. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas o que nos chama a atenção, porque quando Paulo chega nos versículos 33 do capítulo 11, ele vai sair dos argumentos, ele vai sair da teologia e entrar na doxologia, que é referente a um cântico, a uma adoração, a um gênero lírico. Paulo não aguenta e ele sente a inspiração de Deus, porque ele começa a ver e contemplar todo o projeto de salvação que Deus tem, tanto para os judeus quanto para os gentios, e ele começa a ver tudo isso, e ele para um pouco de argumentar sobre tudo isso, e ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. O versículo 33 é uma exclamação, é um grito de louvor, é um grito de adoração, porque Paulo, de alguma forma, ele tenta descrever, oh glória, quão inescrutáveis, oh glória, são os caminhos do Senhor, porque Ele tem planos, Ele tem projetos, Ele é grande, Ele é poderoso. É por isso que Ele vai dizer: quem vai lhe aconselhar? Quem vai lhe instruir? E Ele diz: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Paulo está dizendo que Deus é a origem, Deus é a causa primária de todas as coisas, porque dele. É por isso que em Gênesis 1:1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés no Salmo 90 verso 2 vai dizer: antes que os montes se formassem, antes que a terra fosse formada, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Irmãos, uma eternidade não tem fim, não se mede o final de uma eternidade, mas o nosso Deus é tão grande que Ele vive uma após a outra, oh glória, de eternidade a eternidade. Então nós percebemos que Ele é a causa primária, tudo parte dEle. O verbo criar, em Gênesis 1:1, é do hebraico bara, criar do nada, ou seja, Deus não precisou de uma matéria-prima para dar existência a todas as coisas veio por intermédio dEle, a partir dEle. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor nos permitiu, é porque Ele é a causa primária de todas as coisas. Quem adora ao Deus Criador nesta noite? Então nós percebemos que Paulo faz referência ao Deus que é Criador, porque dele, mas ele também vai falar sobre o Deus que é sustentador, e por ele, ou seja, é por meio dele que tudo se sustenta. Deus é o ordenador de todas as coisas, é Ele que está no controle de tudo. O processo da vida humana, da vida vegetal, da natureza, tudo está debaixo do processo e do tempo de Deus. É por isso que Ele nos acompanha desde o nascimento até a morte. Como Jeremias,
ainda no ventre, foi conhecido de Deus. Mas quando a gente olha para Moisés, Moisés teve o privilégio de ser sepultado pelo próprio Deus. É Deus acompanhando os processos, é por meio dele, é a partir dele, é ele que sustenta, oh glória. Quem adora ele, porque nós só estamos de pé aqui nessa noite, é porque ele é o nosso sustentáculo, ele é a nossa base, ele é o nosso alicerce. E para ele são todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o alvo de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Tudo começa nele, vai através dele, mas vai terminar nele, oh glória. É por isso que ele não divide a sua glória com outro. Bendito é o nome de Jesus. A glória é dele, bendito é o nome do Senhor. Então nós percebemos, amados irmãos, que a epígrafe aqui do texto, do versículo 33 em diante, é um hino de adoração, é um cântico. Paulo vê tudo aquilo que Deus faz através de Jesus, o plano de salvação, e ele começa a descrever tudo isso, as riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, os insondáveis juízos de Deus, os inescrutáveis caminhos de Deus, e ele verbaliza em adoração este cântico. Irmãos, eu estive meditando e buscando ao Senhor esta palavra, e o Senhor, além deste texto, ele falou ao meu coração sobre o texto de 2 Samuel, porque a tese, o texto, o tema nos remete à adoração, a louvor, a reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, os seus juízos, os seus caminhos, que são grandes e poderosos. E o Senhor ministrou ao meu coração o contexto do 2 Samuel 6, porque nós vamos perceber que um dos primeiros feitos de Davi, quando se torna rei em todo Israel, o primeiro feito de Davi é trazer a arca de volta, é retornar com a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Só que se nós formos ver o contexto, irmãos, a arca estava perdida. Logo Davi buscou a arca, que já não estava entre o povo de Deus, já não estava no meio do povo de Deus. E nós vamos perceber que este contexto nos leva a 1 Samuel capítulo 4, onde os irmãos são conhecedores que ali a referência espiritual era o sacerdote ali. E nós sabemos do contexto da indiferença daquele tempo, até mesmo da família de Eli. Seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes, eram levitas, eram os homens que sacrificavam diante do povo, levando a oferta para diante de Deus. Só que a Bíblia traz o adjetivo àqueles homens, que eles eram filhos de Belial. E a palavra filho de Belial significa desonestos, imorais. Aí o Senhor conversou ao meu coração para trazer à igreja nesta noite, que não adianta reconhecer que Ele é o Criador, que tudo está sustentado por Ele, a glória dEle, tudo termina nele, se nós formos indiferentes à sua presença. Não adianta verbalizar a glória, levantar a mão, participar do culto, sentar no conjunto, se nós não estivermos em intimidade com o dono da igreja, com o Senhor das nossas vidas. Então nesta noite, irmãos, o Senhor quer nos levar a um estreitamento na intimidade, na relação com Ele, porque o Senhor ainda busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Oh glória! Será se tem alguém aqui nesta noite? Será se tem algum aqui nesta noite que ainda adora ao Senhor, que se derrama na presença de Deus, que ainda busca a face do Deus de Jacó? Então é nós que decidimos se nós seremos íntimos ou indiferentes, se nós seremos verdadeiros adoradores,
se nós reconhecemos este plano de misericórdia, esse plano de salvação que está sobre as nossas vidas. Estes jovens não se dedicaram no ofício a qual Deus os confiou, se prostituíam, eram imorais, eram indiferentes. E nós vamos ver, amados irmãos, que era tão trágico a situação no contexto de 1 Samuel 4, que nós vamos perceber que a Bíblia fala que a palavra de Deus era de grande valia. Não era que tinha muito valor, não, é porque estava escasso. Já não havia mais visão, já não havia mais a presença real de Deus entre aqueles homens. E aí, para estreitar a situação, os filisteus vêm contra o povo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aqueles homens, Ofni e Finéias, vão à guerra, ao campo de batalha contra os filisteus. E quando os filisteus começam a ferir o povo, eles pedem para que tragam a arca para o arraial, para o campo. E os servos trazem a arca. Só que a Bíblia diz, irmãos, que não adiantou, não surtiu efeito. Os filisteus até ficaram com medo, mas apesar disso, eles foram em frente. E a Bíblia diz que os filisteus feriram o povo de Deus e ainda tomaram a arca. Foi tão sério, irmãos, que a mulher de Finéias, quando ouve a notícia, quando Eli também ouve a notícia, Eli morre. A mulher de Finéias estava grávida. A Bíblia diz que ela sente dores de parto ao ponto de dar à luz. E aí nós vamos perceber que ela vai gerar uma criança, e o nome da criança é Icabor. Foi-se a glória, sem glória. O contexto, irmãos, é de uma indiferença tamanha. E aquela mulher revela quantas igrejas, quantos estão gerando filhos sem a presença, sem conhecer a Deus, sem ter experiência com Deus, sem demonstrar uma verdadeira adoração para com Deus. É uma geração que cresce sem palavra, sem visão e sem experiência com a presença de Deus. Ao Senhor, me permita abrir esse parênteses aqui nesta noite, porque o fato deles trazerem a arca para o campo de batalha, irmãos, não significa que Deus estava com eles, porque nós sabemos que a arca é um tipo da presença do Espírito Santo. E dentro da hermenêutica nós vamos saber que o tipo prefigura alguém ou algo no Novo Testamento. O antítipo é o cumprimento desse tipo. O antítipo da arca, que é o tipo, é a presença do Espírito Santo, que desceu em Atos 2 e que habita em nós aqui nesta noite. Só que saiba que o antítipo sempre será maior do que o tipo. A arca era apenas um objeto. O Espírito Santo que está em nós, Ele é Deus. Ele é Deus. A presença dele é real, oh glória. Bendito é o nome do Senhor. E Ele não vai nos visitar nesta noite, Ele já está em nós. É preciso apenas que você deixe Ele se manifestar, porque eu creio que eu não estou pregando nesta noite para indiferentes, mas para aqueles que querem estreitar a sua relação, ser íntimos do Senhor. Então o fato deles levarem a arca para o campo de batalha não significa que Deus estava com eles, porque Deus só tem compromisso, irmãos, com quem tem compromisso com Ele. Deus só está nas nossas guerras se nós honrarmos a sua presença em todas as áreas das nossas vidas, aonde nós estivermos. Então não conte com a presença de Deus se você não honra a presença do Senhor. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. É por isso que o Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, o significado de habitar ali não é quando o perigo aparece e você corre para o esconderijo, não. Oh glória, aqueles que têm um livramento de Deus, que desfruta desse descanso, a sombra do Onipotente, é quem já habita com Ele, é quem tem Deus como morada, é quem é íntimo do Senhor.
Então aqueles que são íntimos de Deus, tenha certeza, Ele estará contigo, Ele estará ao teu lado, oh glória. E é por isso que nós o adoramos, o reverenciamos nessa noite, porque o Senhor está conosco. A arca, irmãos, é tomada. Os filisteus levam a arca, colocam diante do templo ali de Dagon, diante da estátua de Dagon. Mas nós vamos perceber que Deus, irmãos, não deixa a arca com os filisteus. Eles levam de um lado, levam para outro. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus começa a mandar praga, peste, começa a mandar juízo sobre eles, e eles não suportam ficar com a arca. A arca chega em Bet-Semes, e a Bíblia vai dizer que ali 50.000 homens morreram. Deus matou. Porque a presença de Deus, irmãos, oh glória, ela só trabalha e age com aqueles que são conhecidos dela, que é conhecido do Senhor. Então Deus não permite que a arca ficasse nas mãos dos filisteus. E aí, como eu disse, um dos primeiros feitos de Davi, enquanto rei, assumindo o reinado, é ir buscar a arca da aliança, é trazer de volta a arca da aliança, oh glória a Deus. Aí nós vamos perceber, irmãos, que Davi vai se levantar, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalar, de Judá, para levarem dali acima a arca de Deus, sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. E aí, irmãos, nós vamos perceber aqui algo muito forte, algo que me assustou e que me chamou a atenção. E eu creio que nesta noite há um alvo para esta palavra. Eu creio que nesta noite há um destino para esta palavra. Porque nós vamos perceber que a arca vai estar na casa de Abinadab. Eles vão consagrar um dos seus filhos a sacerdote para estar diante da arca. E ali Davi desce à casa de Abinadab com muitos homens para levarem ela para Jerusalém. Só que nós vamos perceber aqui, irmãos, não muito diferente dos filhos de Eli, na vida de Abinadab e seus filhos, uma indiferença espiritual. Porque se nós formos atentar para o contexto de 2 Samuel 6, nós não vamos encontrar sequer uma referência, sequer um relato destes homens com a arca. Porque nós vamos ver que a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos, irmãos, não são 20 dias, 20 meses, são 20 anos. E a Bíblia não relata sequer um relato da bênção de Deus, de algo que Deus fez, de um testemunho, de uma experiência. Não tem. E aí a Bíblia vai nos mostrar que Davi, juntamente com os homens, tiram a arca da casa de Abinadab, colocam em carros de bois novos. E aí, irmãos, nós percebemos aí a indiferença aumentando. Porque esses homens sequer se preocuparam em saber como levava a arca. De que jeito, de que forma. Ou seja, a indiferença era tamanha que eles pegam um modelo pagão, porque esse era um modelo pagão, levar os ídolos em carros de boi. E eles se levantam, vai lá, Abinadab, usar à frente da arca, à frente do carro dos bois. Não relata a experiência. E além disso, levam de forma errada a arca que simboliza a presença de Deus. Para os irmãos perceberem aqui tamanha indiferença com a presença do Senhor, tamanha indiferença com as coisas de Deus. Nesta noite eu quero que você entenda que se trata de uma decisão, que se trata de nós buscarmos o conhecermos, sermos íntimos ou sermos indiferentes. Porque eu quero lhe dizer uma coisa: muitos têm tantos anos de crente, mas não sequer tem um testemunho,
sequer mostra um ato de transformação, de libertação, de mudança, sequer recebe dádivas espirituais, sequer conta um testemunho da parte de Deus. Oh glória, eu não sei se você está entendendo esta palavra nesta noite, mas o Senhor vai estreitar um pouquinho aqui o negócio, porque Ele não quer pessoas apenas de aparência, ou pessoas que apenas têm carteirinha de membro. Ele quer discípulos, Ele quer íntimos. Oh glória, Ele não quer indiferentes, Ele quer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nesta noite é tempo de resgatar a presença, é tempo de resgatar a sensibilidade espiritual, é tempo de adorar a Deus em verdade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tiago 4:8 vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É uma decisão, é uma reação que gera, oh glória, a proximidade do Senhor para com as nossas vidas. Lucas 15, o irmão do pródigo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, há tanto tempo, oh glória, oh Espírito da graça, Tarai Shadamandecas. Eu sinto a voz do Espírito Santo aqui nesta noite. Eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. O Senhor vai falar aos corações aqui nesta noite. Há tantos anos eu te sirvo. O pai saiu ao encontro dele, e respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-te-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Irmãos, o Senhor está buscando uma geração que não se dedique apenas pelas coisas do Pai, mas que busque a presença do Pai, que se relacione com a presença de Deus, porque não se trata de anos e nem de tempo, mas se trata da nossa busca, oh glória, se trata, como diz o salmista, de um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Então se trata da nossa busca, da nossa intimidade com o Senhor. Aqueles homens estavam indiferentes, estavam levando a arca de forma incorreta, não procuraram saber de que forma, de que jeito. E aí a Bíblia diz, irmãos, quando eles estão saindo, o carro dos bois vai tombar e a arca vai cair. E a Bíblia diz que Uzá ousou, estendeu a mão e segurou a arca. Foi uma motivação até, de certa forma, legal. Mas o texto diz, a Bíblia ensina, que só havia alguns que poderiam tocar e levar a arca. Era a tribo de Levi, eram os levitas. Então Uzá foi imprudente. Uzá foi imprudente. É uma geração, irmãos, que não sabe se dirigir até a Deus, não sabe andar com Deus, não conhece a responsabilidade de carregar a presença de Deus. Eu sei que é forte, mas foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque nós vamos perceber que Deus vai ferir Uzá, e isso vai trazer temor a Davi, porque Davi vai clamar: como subirá a arca? Como levaremos a arca? Como virá a minha arca do Senhor? Sou uma geração que cresce sem temor ao Deus que é Criador, ao Deus que é ordenador, sustentador, ao Deus que é herdeiro e alvo de todas as coisas. É uma geração que sequer quando chega na casa do Deus vivo, dobra os joelhos para orar, para conversar,
para se aproximar. É uma geração que fica no culto, na hora da adoração, mandando mensagem no WhatsApp, conversando com um, conversando com o outro. É uma geração que está preocupada com a roupa de A, com a roupa de B. Não há mais reverência, não há mais pudor, não há mais busca, não há mais verdade na adoração. Estamos vivendo uma época de Laodiceia, que é rica, que tem dinheiro, que tem roupas finíssimas, que tem ouro. Mas o diagnóstico do médico Jesus é pobre, é miserável, é nua. É uma geração que cresce de aparência, a religiosidade tem tomado conta. Os nossos cultos já não são mais teocêntricos, se tornaram antropocêntricos. O centro é o homem, os hinos massageiam o ego, a palavra é centralizada no homem. Mas eu quero crer que aqui ainda é um remanescente, glória, que reverencia a presença do Deus vivo, que ainda se humilha, se inclina, que exalta de forma sincera. Ei, em nome de Jesus de Nazaré, seja um remanescente, seja uma mulher de Deus, glória, que não precisa ser muito motivado no culto, porque já tem muito motivo para adorar a Ele. Quem entende esta palavra nesta noite? Quem adorar a Ele nesta noite? Muitos estão de forma imprudente como usar, estão tocando na presença, querendo levar a presença, mas de forma errada, de forma irresponsável. Querem tocar, querem cantar, querem pregar, mas não querem sentir o peso da glória, não querem sentir o peso da presença, porque carregar a presença requer renúncia, requer responsabilidade, requer uma vida sincera, consagrada, glória, que se aparta do mal. Em nome de Jesus, Deus não está à procura de talentos, mas de pessoas que têm um caráter, glória, que ainda que gagueje, ainda que arranhe, ainda que não afine, mas está com o coração quebrantado na presença. Não se trata de coisas, não se trata de talentos, se trata de adoradores, se trata de pessoas que se derramem na presença dEle. Cadê você? Cadê os adoradores que buscam o Senhor? Oh, Ramadakash, oh, Remandakas, oh, Remandekash, Amandekayahas. A presença do Espírito Santo vai nos impulsionar, vai nos constranger. Eu sinto uma graça nesta noite sendo derramada. É tempo de resgatar a sensibilidade, é tempo de entrar no culto e sair mais crente, de sentir o gozo da alegria, da salvação, de adorar a Deus de verdade. É por isso, irmãos, que Davi, ele vai clamar e vai dizer: como subirá a minha arca do Senhor? Todo este contexto remonta ao Salmo 24, porque Davi escreve o Salmo 24 mediante o contexto de quando ele resgata a arca. É por isso que ele vai dizer lá no Salmo 24, verso 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Oh, glória, bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito da graça. Aí ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. As mãos limpas fala das obras, o coração puro fala de quem nós somos. Por dentro, a índole a qual Deus vê, enquanto ninguém vê. Aí a pergunta que não quer calar não é como nós estamos diante dos homens, mas como nós estamos diante de Deus, porque é Ele que dá o ponto final. Aqueles que não entregam a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. É Davi levando a arca,
e se preocupando, como é que nós vamos trazer ela depois que o Senhor fez isso com Uzá? É Davi se preocupando como a presença de Deus estará entre nós, porque não é de qualquer forma e nem de qualquer jeito que se prega, que se canta, que se dirige, que está à frente. É com reverência e prudência, é com temor ao Senhor. E aí, irmãos, nós vamos perceber que depois disso, de Deus ferir Uzá e Davi tremer e temer, a Bíblia diz que ele vai deixar a arca na casa de Obed-edom. Deixa a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Oh, irmãos, aqui está, irmãos, a diferença de quem busca conhecer, de quem conhece, de quem quer adorar, de quem quer ser íntimo. Porque enquanto a arca passou 20 anos na casa de Abinadab, bastou 3 meses na casa de Obed-edom. Para a Bíblia relatar, Deus visitou a casa de Obed-edom, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Oh glória! Quem foi que disse, irmãos, que Deus precisa de muito tempo para abençoar alguém? Não se trata de tempo nem de anos, se trata de um coração sincero, verdadeiro, que busca a presença do Senhor. 3 meses foi suficiente. Eu imagino, irmã Tunísia, a arca dentro da casa de Obed-edom, o menino acordando para tomar café e a presença lá. Vamos almoçar e a presença lá. Oh glória, vamos jantar e a presença lá. Está na hora de dormir, eu imagino todo mundo, oh glória, de frente para a arca e voltando de costa, porque havia temor, havia reverência, oh glória, havia busca, intimidade. Quem está entendendo esta palavra nesta noite? Receba algo de Deus. Não se trata de muito tempo. A quem diga, a quem fale, já está no meio do ano, não aconteceu nada, como é que vai se suceder e acontecer? Ei, busca, descansa, adora a presença, que Ele se responsabiliza em abençoar a tua vida, os teus planos, os teus projetos, a tua casa. Em nome de Jesus, receba. Aí, irmãos, Davi ouve a notícia que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Ele volta para trazer a arca e terminar o percurso, concluir o percurso. Só que agora é diferente, não é mais em carros de boi. A Bíblia vai dizer que a cada 6 passos eles paravam e sacrificavam. Davi aprendeu, irmãos, o jeito de levar a arca, de resgatar a presença de Deus, de adorar ao Deus, oh glória, que é verdadeiro e poderoso. Ele reconheceu, ele aprendeu. A cada 6 passos para e sacrifica. E eu me pergunto, ou conjecturo, será se alguém não chegou para Davi e disse: rapaz, mas desse jeito nós vamos chegar lá quando? Vai demorar muito, vai demorar demais, Davi. Como é que vai crescer a obra desse jeito? Como é que nós vamos se desenvolver desse jeito? Como é que as almas vão ser alcançadas? É devagar demais, Davi. É lento demais. Aí eu imagino Davi respondendo: é melhor ir devagar, do jeito certo, do que ir rápido demais do jeito errado. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Eu não sei se você entendeu. É melhor ir devagar, do jeito certo. Vai pregando, vai cantando, vai orando, vai evangelizando um, evangelizando o outro. Há quem diga: não vai dar crescimento, está devagar demais. Oh glória, mas é melhor ir devagar debaixo da graça, debaixo da direção de Deus. Como disse Jacó, é melhor ir no passo do gado, mas andando do jeito certo, na presença de Deus, honrando ao nome do Senhor e engrandecendo aquele que é sustentador. Quem adora o Senhor nesta noite? É o processo de resgatar a presença. Deus vai nos dar estabilidade, resiliência. Deus vai nos fortalecer
espere, descanse, continue, não pare, não se frustre, não dê ouvido às críticas, oh glória, não dê ouvido àqueles que estão querendo ou orando para você parar, não dê ouvido, continue nesse processo, é devagar, mas é do jeito certo. Uma hora ou outra, nós chegaremos em Jerusalém, uma hora ou outra, nós ouviremos o soar da trombeta, e ouvindo a voz do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É por isso que eu costumo dizer, irmãos, que a vida cristã não é quem corre mais rápido, e não é quem chega primeiro. A vida cristã é para quem chega, mesmo se arrastando, como diz o salmista, andando e chorando, mas eu continuo. Eu vou até o fim, oh glória. Receba esta palavra. Olhe para a cruz nesta noite. Olhe para o Cristo que foi até o fim, que padeceu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Vá até o fim. Davi vai levando a arca agora do jeito certo, adorando agora da forma certa, no processo de Deus, porque é no tempo de Deus, irmãos. Se nós olharmos para o Deus que é Criador, a criação não foi feita em um dia só. Ele teria poder e tem para isso, mas foi um dia após o outro. Oh glória, é Deus dizendo: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo certo de você entrar em uma faculdade, há um tempo certo de você arrumar um emprego, há um tempo certo de se casar, há um tempo certo de subir patamares maiores, níveis maiores. Há um tempo certo, e o tempo de Deus sempre será o momento certo para nós. Então não se apresse, como diz o cearense, né? Não passe na frente dos bois. Vá devagar, vá caminhando, vá orando, vá fazendo a vontade de Deus, que Deus vai abençoando. Para nós concluirmos, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Davi está chegando em Jerusalém, aí, como eu disse, remonta ao Salmo 24. É por isso que ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. É Davi ali apontando para a assunção gloriosa de Cristo, quando ele entrar pela nova Jerusalém. Só que aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Davi está entrando na cidade, ele vai se despir das roupas reais, e a sua esposa Mical vai começar a desprezar Davi. Olha o rei, começa a desprezar, porque Davi, a Bíblia diz que além dele se despir das roupas reais, ele começa a pular com todas as suas forças. Ele começa a salmodiar, a engrandecer, a glorificar ao Senhor. É Davi dizendo: eu sou rei, mas quem está entrando aqui é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Oh glória, é a presença que há tantos anos não estava conosco. Não tem como ficar parado, não tem como não reagir diante desta presença, que és o Alfa, o Ômega, é o Deus Criador, sustentador. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Davi pula na presença de Deus, traz de volta o tempo que estava perdido, o tempo que tinha sido ofuscado pela falta da presença. Ele reconhece que sem a presença não tem como reinar, não tem como viver. Oh glória, é a presença de Deus, irmãos, que nos sustenta, que nos impulsiona, que nos faz caminhar todos os dias. Não se trata de ouro, de prata, de coisas, é a presença do Senhor. Quem ainda almeja, quem ainda tem como a presença prioridade na sua vida, oh glória, em nome de Jesus, receba o toque da presença do Senhor. Volte a chorar diante da presença, volte a sentir a presença, porque a presença restaura, ela muda os rumos, o destino daqueles que se rendem diante dele. Mesmo nos tempos mais sombrios de Davi, ele vai dizer: Senhor, toma reino, cadeira, coroa, toma tudo, mas não retires de mim a tua presença.
Não arranques de mim a tua presença. Não me lances fora da tua presença. Precisamos voltar a adorar este Deus de forma sincera e verdadeira, de forma prudente, em espírito e em verdade. Fiquemos em pé em nome do Senhor. Já estou concluindo. Foi a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para esta noite. Que você possa resgatar esses anos perdidos. E aqueles que estão com a presença, intensifique a busca. Porque Ele quer derramar mais. Ele quer transbordar mais. Ele quer dar mais dádivas espirituais. Ele quer dar mais experiências. Ele quer mostrar coisas novas. Porque nós estamos adorando aquele que é Criador, aquele que está no controle, aquele que Paulo tentou descrever, que Paulo tentou falar, mas a única coisa que saiu foi dizer: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem entenderá, irmãos, os projetos de Deus? Quem entenderá os juízos de Deus? Quem entenderá a ciência de Deus? Oh glória! Mas eu quero te dizer que Ele revela, que Ele dá, que Ele enche, que Ele abençoa, que Ele se aproxima, que Ele concede estas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, com a permissão dos irmãos, eu vou orar. Incline sua cabeça. É uma oração rápida, mas é para que você nesta noite faça como Davi, busque a presença, ore, adore ao Senhor, engrandeça, louve ao nome do Senhor. Agora é você e Deus, irmãos. Agora é você e a presença neste momento. Oh glória! Porque aonde a presença de Deus está, aí há fartura de alegria. A presença de Deus, ela nos constrange a deixar algumas coisas, mas tendo convicção, o que Ele tem é melhor para as nossas vidas. É adorar a Ele mesmo na dor, na dificuldade, oh glória, e reconhecer tamanha graça, tamanho plano de salvação, tamanha misericórdia que nos alcançou. Pai, nós te adoramos. Senhor, nós te damos graça nesta noite. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado, olha para esses que aqui estão